lá vamos nós, mais um episódio do nosso podcast Despertar da Loba. E estamos aqui em mais um círculo, né, com mulheres maravilhosas. E hoje a gente vai falar de um tema que eu gosto muito, porque vocês sabem que a gente está aqui nesse podcast falando de corpo, mente e espírito. Nós somos feitas por todas essas camadas e, assim, a gente malha, a gente busca, né, ter uma alimentação legal e a gente acha que isso é suficiente. E, na verdade, essa energia da vida, ela vem de muitas outras coisas, né? E é uma etapa importante cuidar do corpo, o nosso templo. O corpo é a nossa morada. E a gente tem um círculo hoje, né, para falar principalmente do corpo, com a empresária Valéria Requião. Valéria, gente, vou fazer o merchan dela. É a diretora comercial da Ômega Serviços, a melhor empresa da Bahia para fazer importação e exportação, gente. Do Brasil, do mundo. E Valéria é mãe de 3 lindas mulheres. Valéria é a esposa de Maurição. E ela é mais um monte de coisa aqui que ela vai contar pra gente. E na nossa roda ainda tem Cissa Marbach, a nossa bruxona, a nossa terapeuta holística, que sempre traz esse olhar, né, para além do corpo. E estamos aqui com a doutora Aline Viana, que é uma mastologista super sensível e uma médica que olha também para nós, mulheres, né, com um olhar humano e que vai além do corpo. E assim, a gente ia falar sobre energia, né, a importância de ter energia para enfrentar as coisas da vida, né? E toda loba que se preze precisa ter muita energia, né? Para fazer tantas coisas. E aí eu pensei em Valéria por 2 motivos. Primeiro, porque assim, quem convive com ela sabe que ela é locomotiva, né? E ela está sempre muito produtiva e fazendo várias coisas. E Valéria também, ela fala de alimentação saudável e ela fala de atividade física numa época que, assim, a nossa geração, né? Eu tenho 45 anos e Valéria tem um pouco mais. A geração não tinha essa preocupação, gente. Eu vim malhar já adulta com, sei lá, quase 30 anos, né? Eu sempre pratiquei esporte, mas malhar, academia, me preocupar em ter um treino programado feito por profissional foi já adulta. E Valéria, ela traz isso no DNA, né? Ela desde muito cedo, ela começou esse movimento e ela é muito inspiradora nesse sentido, porque ela mostra com a vida dela, com a participação dela, né, em tantas áreas, que isso faz uma diferença. Então, como a proposta aqui do nosso podcast é sempre ouvir histórias, né, de mulheres comuns e mulheres que estão pegando elevador com a gente, mulheres que estão encontrando com a gente no shopping, né? Então, a gente hoje vai ouvir a história de Valéria. Muito obrigada por você ter topado vir, por você vir contar sua história para a gente, abrir, não conte muitas intimidades, por favor. Só o suficiente necessário. Mas eu queria muito que você falasse sobre esse seu perfil, sobre a importância de ter um corpo saudável e como que você faz para gerar tanta energia. Olá, Oi. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom, eu agradeço o convite. De fato, desde sempre, eu sempre fui muito produtiva. Sempre que eu tinha mais demandas, mais produtiva eu me sentia. Eu acho que eu só tenho um defeito nessa jornada, que é um pouco de falta de paciência. Né? Então, assim, para mim, perder tempo é um horror. Né? E tempo hoje não, sempre foi um bem muito precioso. Né? Não é quem tem dinheiro, é quem tem tempo. Né? A gente precisa realmente. E meu dia, no fim do dia, eu penso assim, nossa,
como foi que rendeu tanto tempo, né? E assim, a minha história começou desde de que eu nasci, eu sempre tive essa vibe, né? Essa energia, né? De fazer tudo rápido, de curtir muito, viver o momento, de dançar, né? A dança sempre teve dentro de mim. E com 6 anos de idade, eu tinha um probleminha no pé, eu usei bota 5 anos. E, nossa, eu era louca por sapato. Por isso que eu acho que hoje eu gosto tanto de sapato, de salto, essas coisas, né? Porque usar bota é horrível, né? Você tá toda arrumadinha, aquelas botas horrorosas. Porque eu acho que hoje deve ter alguma coisa mais moderna. E aí, eu usei bota há 6 anos e um dia o fisioterapeuta falou pra minha mãe, olha, põe ela pra fazer balé. Porque o balé, né, trabalha muito essa parte, né? Do andeó, do pezinho assim. E com 6 anos, eu comecei a fazer balé. E aí, embora balé nunca tenha sido muito minha praia, né? Eu tô mais para soltar o meu corpo e a dança moderna, né, veio mais forte. Mas eu comecei com o balé. E, gente, é um prazer, é a minha maior fonte de prazer, né? Então, minha fonte de energia maior sempre foi através da dança. Então, desde 6 anos de idade, eu nunca parei de dançar. Até hoje eu danço. E aos 18 anos de idade, era a época que eu estava entrando na faculdade, eu resolvi fazer vestibular para dança. Meu pai quase morre, né? Eu acho que nem um pai quer que filho faça área 5, né? Da arte. Mas a dança era a minha primeira escolha, porque eu sempre busquei muito a minha felicidade, né? Meu prazer, né? E aí eu resolvi fazer, na época o curso tinha licenciatura em dança na UFBA e tinha dançarino profissional. Mas eu queria dançar. Então eu fiz dançarino profissional, mas fiz também economia. Eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo. Porque eu precisava dançar enquanto eu fosse jovem, falo dançar profissionalmente, mas eu precisava bancar minha dança, porque com dança só eu ia morrer de fome. Então eu falei, mas foi a melhor época da minha vida. E eu dancei muito profissionalmente, viajei para dançar. A gente não tinha dinheiro, participava de concurso da Fundação Cultural do Estado da Bahia e recebia uma verba que não dava para pagar nem o teatro. E a gente tinha que comprovar aquela apresentação, a gente ia fazer workshop, né? Cobrava 10, 15 reais, mas aí conseguia 100 pessoas para levantar. Então, a dança, ela sempre esteve presente em todos os momentos da minha vida. Outro dia, uma amiga minha até mandou um post para mim dizendo assim: uma hora eu tô sofrendo e aí, pá, eu tô dançando. Aí, quando a gente estava conversando, né, e eu estava desabafando algumas coisas, e aí, uma hora depois, eu estava fazendo uma live, eu dançando na academia. Ela falou: gente, você não existe. Eu falei: porque é minha terapia de verdade, real. Então, dançar para mim, ela me acompanhou em toda a minha jornada. E aí, gente, olha só, eu tenho 3 filhas, né? Mas assim, eu nasci numa família que se preocupava muito com a saúde física, mental e espiritual. Olha aí. Eu nasci numa família espírita. É bem raro, né? Foi um privilégio, né? Você com certeza, ter esse olhar integral, né? Desde o primeiro momento, desde a infância. Isso. Eu sempre tive, eu vivia evangelização infantil, centro espírita, né? Eu me preocupava, meus pais se preocupavam muito com a alimentação, e como eu dançava desde sempre, então existia uma coisa que carregava também essa preocupação, era que esporte, dança, tá ligada à saúde, né? Então eu nunca fumei, né? A gente não cheguei a usar drogas, não tive absolutamente nada que de alguma forma prejudicasse a minha saúde e essa minha escolha. E essa foi uma caminhada de vida, né? Então, que eu também levei para as minhas relações. Eu me lembro que quando eu me casei com o Maurício disse assim: eu vou falar para minha mãe que você tá me matando de fome. Porque quando a gente se casou, os hábitos dele não eram diferentes dos meus, né? Os hábitos alimentares. E eu sempre achei que espiritualidade, atividade física, alimentação, ele tem que ser uma coisa cultural dentro de uma casa. Na minha casa nunca existiu eu fazer dieta, essa alimentação é minha e o resto da família come outra coisa, né? Fast food. Não, é uma coisa assim, uma escolha de todo mundo, né? Da casa. E aí, eu caminhei
a vida toda assim. Aos 18 anos eu entrei na faculdade de dança, na UFPA, na de economia. Logo depois eu engravidei, né? Então eu fiz a faculdade de dança, uma parte dela grávida. Dancei grávida de 7 meses. Olha. Então, por isso que eu digo que eu nunca parei, dancei no teatro, pulava, cantava. E então, nunca tive problema nenhum, né? Até porque gravidez é um sinal de saúde também. Então, as outras 2 gravidezes que eu tive também, de Catarina e Gabriela, eu malhei a gravidez toda, até a hora de... Gabriela que é a última, foi 2 dias antes dela nascer, eu tava malhando. E engraçado que eu encontrava pessoas na rua, porque eu descia andando, a minha academia pertinho da minha casa. Eu com um barrigão, eu descia andando. E algumas vezes eu encontrei pessoas na rua que diziam assim, olha, eu estava na janela e vi você descendo. E eu chamava meu marido, falava ali, ó, aquilo ali que é força de vontade. E eu descendo feliz da vida. Não só malhei musculação, como também dancei durante a gravidez. E quando foi que entrou, assim, você fazer de forma consciente, com ajuda profissional, assim, vou me matricular numa academia, vou ter um nutricionista para orientar aqui o cardápio da casa. Você lembra mais ou menos a partir de quando foi que veio? Na verdade, assim, na época da dança, eu precisava fazer outras atividades até para poder ter fôlego e condicionamento. Então, eu fazia musculação, eu fazia parte de um grupo da academia, que na época era a Academia Compasso, era uma academia de dança, e eu fazia parte do grupo de dança que representava a academia. Então, a gente não só dançava os espetáculos da academia, mas a gente participava da Operação Dançar, Oficina Internacional de Dança Contemporânea, tudo que acontecia e que a gente pudesse entrar com a coreografia, eu estava lá. Então, naquele momento, gente, a energia... É engraçado que naquela época eu não pensava nem na questão estética, né? De ser magra ou de ser malhada. Não tinha isso. Era uma relação mesmo com saúde e um bom condicionamento físico. Porque é a base, né? Para você executar bem, né, a sua atividade de dançarina. E isso era uma coisa que me preocupava, porque, por exemplo, eu tenho um desvio de septo, e eu tinha dificuldade, assim, de respirar. Então, eu dançava no palco. Ali no Teatro Castro Alves, o ar-condicionado é forte no palco, né? E aí resseca a sua garganta. Então, me jogava ali dançando, né? E sempre a gente tinha várias coreografias no mesmo espetáculo. Eu lembro que a gente terminava a coreografia e todo mundo sai pela coxia, né? Algumas pessoas iam beber água e tal. Eu sempre me jogava no chão para poder respirar. Então, sempre tive essa preocupação de trabalhar a parte cardiovascular, né? Ter um bom condicionamento físico para poder fazer o que eu mais amava na minha vida, que era dançar, né? Me jogar na hora que eu estava dançando. Então, esse momento eu tive essa preocupação. E aí não tem como você associar uma atividade física sem ter uma boa alimentação. Sim. Uma fonte de alimentação. Olha, quando eu tinha 14 anos, que tem pouquíssimo tempo, porque hoje eu sou atemporal, viu? Não vou falar de idade, nem me perguntem. O que acontece? Quando eu tinha 14 anos, 13 anos, às vezes eu passava o dia inteiro no teatro dançando. Minha mãe preparava um quente frio grandão, assim, com uma batida de que ia beterraba, tomate, guaraná em pó. Enfim, era famoso esse composto, assim, que me dava muita energia. Então, durante o dia inteiro, eu já tinha preparado qual era a alimentação daquele dia de ensaio. E eu levava esse quente friozão, porque muita gente vinha provar, porque já era famoso, né? Então, assim, eu sempre tive esse acompanhamento. E nunca parei. Até hoje, por exemplo, na minha casa, eu tenho... agora eu tô com um nutrólogo, que é junto com o nutricionista. Minhas filhas têm cada uma delas, meu marido tem. Então, a gente não fica sem malhar, sem ter nutricionista e sem fazer terapia. Sim. E esse ano eu ainda agreguei outra coisa na minha vida, Deus, que foi maravilhoso, né? Eu contratei uma coach, né? Uma business coach. Olha. Porque eu entendo que a terapia... né? Eu não sou psicóloga, né? Sou economista, falei aqui, e dançarina profissional. Mas eu entendo que a terapia, ela traz muito o seu passado, né? O que foi mal resolvido, como você está no momento, para que você possa ficar melhor no presente.
Sim. E o coach, a visão do coach, ele vai cuidar muito de como você está agora para que você tenha um futuro melhor. E como realmente, eu não sou só diretora comercial da Homer, é um grupo de 3 empresas, então eu sou diretora comercial das 3 empresas, sou também hoje responsável pela área de importação e projetos, então implantação de unidades industriais, adrenalina. A gente também atua em toda a cadeia de suprimentos, no Brasil todo. Então, a gente acaba lidando com o mundo inteiro, né? Num trabalho que as palavras mais usadas é imediatamente, agora, né? A gente não tem fôlego, plantão de 24 horas. Digo, eu não sou médica, mas a gente tem plantão, porque tem navio operando, tem gente trabalhando. E aconteceu o pepino, eu sou acionada. Então, assim, é muito estresse, é uma área que eu amo. Né? Eu sempre gostei muito de desafio. Ser desafiada, para mim, me move. E quando a gente fala assim, por isso que eu não gosto de falar de idade, inclusive no livro Mulheres que Correm com Lobos, tem um trecho que ela fala das florestas velhas e das mulheres velhas, né? Que as florestas velhas, por serem improdutivas, né, são relegadas, assim como as mulheres velhas. E esse conceito, né, de mulher velha, eu acho que é por isso que eu tenho um pouco de gatilho, que eu já estou trabalhando, né, de não falar a idade, nada disso, porque eu acho que eu não tenho mais que 30, por conta de todo esse conceito. Congelou nos 30, a gente eu também. congelei. No 30. A gente também. Você tem quanto, Aline? 30 e 17. Eu tenho uma tia que ela fala assim, quantos anos você tem? Ela fala, 30 e 27. Como assim? Você faça conta. Eu não tenho mais que 30. É isso, porque o que é que acontece, né? Não tem jeito. Mulher é um bicho que faz muita coisa, gente. É muita atividade, porque a gente tem que dar conta desse trabalho que é cheio de desafio e a gente ainda tem uma casa para gerir, a gente tem os filhos, a gente tem... enfim, a gente tem que ter tempo para cuidar da gente. E eu encaro muito, né, esse momento da atividade física como aquele momento meu, que assim, a gente trabalha a questão do físico, mas a gente também faz ali o nosso momento de introspecção. É um momento que você consegue socializar, mas ao mesmo tempo você consegue se recolher. E assim, Cissa também pratica esporte, né? A remadora aqui da nossa bancada. Também outra coincidência, né? Da gente, Cissa. E assim, no meu caso, né, que eu não venho dessa família que tem essa visão, muito pelo contrário, meus pais são super boêmios, cerveja, petisco e bolero rolando, sempre cresci nesse ambiente e eu busquei, né, essa coisa da atividade física como uma forma de autocuidado mesmo. Primeiro, pela necessidade de estar no mar, né, e segundo, para ter ali o meu refúgio, né? O meu universo particular. E a musculação, né? A coisa do preparo físico veio mais forte, assim, de uma forma mais disciplinada com o esporte, porque para executar bem o esporte, você precisa estar bem condicionada, você precisa estar forte. E isso traz reflexo em todas as áreas da vida, né? Porque se você está bem com esse corpo físico saudável, tem um ganho também na estética, né? Porque você vai emagrecer, você vai perder peso, você vai ficar com a silhueta mais enxutinha. Então tem um ganho, né? Tem um ganho estético também. E, sobretudo, na questão da disposição, que é essa reserva de energia que a gente ganha para ter disposição para fazer tudo que a gente quer. Então, essa temática ela é importante para dizer isso, que cuidar do corpo não é uma questão optativa, né? Que você vai fazer. Se você quer envelhecer bem, né? Você quer estar executando bem todas as atividades que você se propõe, você precisa estar com o corpo saudável. Até porque você me falou isso, né? A gente não sabe quando a nossa saúde será requisitada. E se a gente não estiver bem de corpo e mente, a gente pode entrar aí numa cilada, num buraco muito, muito grande.
Aline, fala então um pouco sobre esse olhar médico, né, dessa mulher que precisa estar com essa saúde em dia. Primeiro, a mulher de hoje ela não está com saúde em dia, não está. Hoje nós temos mais da metade da população no sobrepeso, com ansiedade, com depressão, com insônia. Mais ou menos, eu posso chutar, não tenho esse nível estatístico aqui agora, mas assim, 50% está usando algum psicotrópico ou para emagrecer, ou para dormir, ou para estimular. Então, tem algo dessa nossa sociedade de muito produtiva que está impedindo esse espaço de pausa para que você relaxe e você tenha essa energia, porque a energia nós temos. A energia ela vem da nossa nutrição, mas essa nutrição não vem só do que a gente come, né? Ela vem de outras dimensões também. Então, o que eu observo é que a mulher ela está exausta. Ela está exausta porque ela faz isso tudo. E ela tem que malhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ficar com o corpo desse jeito, tem que trabalhar e ela não tem tempo. Então, eu observo que há uma luta muito grande hoje. Por exemplo, dentro da minha área de atuação no câncer de mama, um dos fatores de risco é o sobrepeso, né? O consumo do álcool. Então, a síndrome metabólica, que o câncer está dentro dela, ela está muito associada a esse estilo de vida não saudável. Isso acontece, esse estilo de vida que você traz, Valéria, é um estilo de vida de estourando aí, mais 20% da população, 80% não tem esse estilo de vida, não consegue atuar desse jeito e não dorme bem e aí não tem energia. Porque para você ter energia, você precisa parar, precisa de ritmo. Nós somos contração e expansão, contração e expansão. Então, eu vou atuar no movimento, mas eu preciso da pausa. Eu atuo no movimento, eu preciso da pausa. Isso dá uma equação em que a gente sente essa energia. Um dia desse, no comentário da escola de meu filho, do grupinho, a mãe falou assim, gente, esses meninos estavam na festa ontem, olha para aqui como tá rodando, cadê essa energia? Aí eu ainda comentei assim, o problema é que a gente está sempre no déficit, que o nosso mental consome muito dessa energia. A gente está muito tempo aqui na cabeça. Então, o que hoje a medicina preconiza é isso, assim, nós precisamos de uma atividade física, precisa do movimento. A Organização Mundial da Saúde vai dizer 150 minutos por semana. No mínimo, uma caminhada, 30 minutos. O coração precisa acelerar para que a gente libere endorfina, para que a gente libere essas substâncias que melhoram o nosso sistema imunológico e vai ser fator de proteção. Precisa de um sono restaurador. Há muito tempo era dito, cada um tem um céu, eu durmo 4 horas, eu estou bem. Hoje, os últimos estudos têm mostrado que é preciso dormir, a média, claro que isso vai variar, entre 7 e 9 horas, para que você possa ter ciclos de sono, que você possa sonhar, que você possa restaurar e descansar esse corpo. É importante uma alimentação saudável, rica em vegetais, o controle do peso, para que normalmente essas doenças estão dentro dessa chamada síndrome metabólica. Isso é o mínimo que a gente precisa. Mas há algo que eu percebo que impede de chegar nesse lugar. Tem um hábito que não conseguiu ser conquistado, tem uma geração que não tinha esse hábito e de repente ele precisa. Hoje, quando eu estava vindo para cá, eu vi no rádio um comentário de um artigo que saiu com um estudo com 700 mil mulheres entre 40 e 70 anos e que mostrou que 8 hábitos de vida, entre esses que eu falei aqui agora, aumentava em 10 anos a sobrevida. Porque diminuía essas doenças que hoje mais matam, infarto, que deixa com comorbidades como o AVC e o câncer. Então, urge, mas por que isso não é uma prática, né? Então, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Então, tem algo dessa sociedade de consumo, de produtividade, que não permite que, nesse universo que a gente está falando da mulher, que ela dê espaço para que ela possa se ouvir, se perceber e sentir que esse corpo precisa se mexer, não porque eu tenho que, porque eu sinto que o meu corpo precisa movimentar e aí eu vou escolher que atividade vai me dar prazer. Isso. Então, eu vou fazer atividade porque eu tenho prazer. Eu vou comer o morango porque eu tenho um prazer em comer o morango. Falta
Eu percebo que hoje o UD é uma epidemia, que É. falta isso. E aí você tocou num ponto crucial, né? A gente volta para o sentir, né? Porque para você inserir uma atividade física na sua vida, você tem dois caminhos. Ou você vai pela disciplina, porque você tem ali um foco e você fez aquela escolha de quero ser malhada, quero ser gostosa, tá? Não é só a saúde. Eu quero que minha bunda fique dura e é isso. Eu quero que minha perna fique bonita, torneada. Então você vai pela disciplina, né? Porque você tem essa escolha, tem essa vontade, ou você volta para o âmbito do sentir, que aí não é o tem que, é você se exercitar pelo seu prazer. Hoje, se eu ficar sem remar uma semana, eu fico me sentindo alienígena, entendeu? Porque é uma coisa que faz parte, primeiro é hábito, né? Quando você estabelece o hábito, é muito difícil você não ter mais aquela atividade na sua vida. E segundo, que é também o meu momento de prazer. E é esse prazer que me condicionou a buscar uma musculação, a buscar uma atividade fora, né, do esporte. Então, é isso. É você sentir. A sua loba dança, a minha loba é aquática. A loba de Cissa é bruxa, gosta de estudar tarô e terapias holísticas. Então, a gente tem que encontrar a loba de Cissa também rema e adora o mar, né? Então, vamos sentir e ver onde está esse lugar do movimento no nosso sentir para também encontrar prazer. Porque quando a gente chega nesse lugar do prazer na atividade, a gente se sente motivado a fazer o lado, digamos, chato da coisa, né? Que tem gente que ama a musculação. Desculpe, eu não amo, tá? Eu não amo, eu vou para a musculação para me sentir bem nessas outras atividades que me dão prazer. E tem tanta opção, gente. Tem gente que dança. Você voltou, né, Cissa? Fala aí sobre isso. Eu vou puxar aqui um pouquinho para a minha área. Junto com a dança, você fala um negócio que você foi dançar, que balé não era sua praia. Minha mãe também, o sonho de minha mãe era que eu fosse bailarina. Olha, bailarina, minha mãe, sonhadora. E ela me matriculou no balé, mandou me matricular no balé, na escola de dança da UFBA, ali no Canela, não tinha escola de dança? Sim. Eu fui fazer dança afro. Já fiz dança afro. Minha mãe quase morre. Minha mãe do Sul chegou aqui, não tinha nenhuma intimidade de dança afro. Minha mãe, dança afro, o que é isso? Ela deu um chilique. E era o que eu gostava, era dança afro. É a minha ancestralidade. Atabaque. Atabaque eu sempre gosto. Maravilhoso. Não aguento ver, gente. Você é macumbeira, não, a gente não sou macumbeira, eu não sou filha de santo, mas eu gosto das religiões de matrizes africanas. E aí, a gente falando de tudo isso, de energia, você é uma pessoa que tem a sua energia, você chega e você já sente que ela... Na medicina ayurvédica chamam que você é pita-pita, tem alguma coisa assim, que é a pessoa que tem muito fogo, muita energia do fogo. E na minha experiência com as terapias integrativas complementares, é muito comum uma amiga vai e faz uma sessão de reiki. Aí disse, vou mandar uma amiga minha fazer um reiki. E a gente que está do lado de cá, a gente tem que ter um olhar muito atento para respeitar a individualidade de cada pessoa e perceber que o que funciona com Renata pode não funcionar com a Valéria. Então, a pessoa chega e diz assim, Cissa, me passa um banho aí que eu estou me sentindo cansada. Que banho, menina? Você está sentindo o quê? Aí a gente vai além da espiritualidade, porque na verdade está tudo integrado. Sim. É corpo, mente e espírito. E a gente tem que fazer assim, como é que tá? Se os seus hormônios estão bem, tem ido no médico, porque às vezes não é nada espiritual, não é nada energético. Sim. É algo físico. Ah, não, tem um tempão que eu não vou na ginecologista, não dou os hormônios. Você tem que ir no médico também. Então, a gente não pode ficar só no mundo de Alice, que tudo vai resolver na espiritualidade, tudo vai resolver com energia. Não é assim, o nome já diz, integrativo. Então, as pessoas chegam e querem resolver algo que não é só aquilo. Então, por exemplo, eu
sou uma pessoa que sempre tive uma mediunidade, uma sensitividade muito grande. E durante muito tempo eu deixei de lado a parte física para trabalhar só, achando que só trabalhar com energia, ou fui kardecista também muito tempo, então fui trabalhadora do centro espírita, não por opção, mas por uma necessidade. E eu sentia que eu ainda estou gastando minha energia. E aí eu precisei entender que eu também tenho uma energia física que complementa a minha energia espiritual. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui para a Valéria, se Renata aqui me permite. Fique à vontade. Você falou tanto que eu fui dizendo, meu Deus, o estilo de vida dela, eu já estou cansada. Você foi falando, eu fui ficando cansada aqui, porque eu gosto de desafio, mas eu não gosto de pressão. Eu tenho alma de artista, no meu tempo. Agora, sim, o que é que você faz com tanta carga que você tem? Porque você tem, foi o que ela falou, né? Seu estilo de vida não é para mim. O que é que você faz para se conectar, para relaxar, para sentir sua essência? Você consegue respirar? Não respirar por causa do seu desvio, por se sentir, como a Renata está falando. Bom, eu faço muito. Eu falei que eu sou espírita. Sim. Sou também hoje presidente de um centro espírita. Trabalho há 27 anos. Tenho todas as segundas-feiras, eu trabalho numa reunião, que é uma reunião que eu me entrego e eu saio de lá maravilhosamente bem, feliz. Faço meditação diariamente, faço visualização. Perfeito. E quando eu falo meditação, porque eu falo assim, tempo, nem sempre é o tempo que tem, mas eu não deixo de fazer. Tem algumas meditações guiadas que eu gosto muito, tem uma de 15 minutos, tem umas que eu faço de 1 minuto. Eu tenho alguns mantras que eu gravo para mim mesma, com a minha voz. Eu gosto da minha voz. Olha o PNL trabalhando. Eu trabalhei, fiz imersão em PNL, já fiz curso de análise transacional, né, que é aquele 102 e 202, que era um curso que tinha de César Romero, que era famoso aqui há muitos anos atrás. Então, assim, eu trabalho muito essa parte da espiritualidade. Muito. Aliás, faz muito parte, eu tenho essa preocupação com essa tríade, né? Que você falou, corpo, mente e espírito. E eu falo muito isso, às vezes eu dou palestra também no centro, lugar, e eu comento isso. A gente tem que cuidar do corpo, não só com a higiene, com a aparência, que é hoje o que as pessoas focam, as mulheres principalmente, muito mais com a aparência do que com a saúde do corpo dela. Perfeito. Então, a gente não só cuida da aparência, mas você tem que beber água, você tem que cuidar da sua saúde, você tem que se alimentar bem, né? A gente tem que cuidar da mente da gente com bons pensamentos. Nós somos catalisadores de energia. Eu, como todo mundo, tenho pensamentos ruins, né? Mas aí eu gosto de cantar, eu falo que eu faço musicoterapia. Quando eu tô preocupada com alguma coisa, eu consigo compartimentalizar, eu aprendi no PNL a compartimentalizar. Por exemplo, estou com um problema muito grave, mas aqui agora eu vou conseguir resolver esse problema? Não vou. Então eu compartimentalizo ele para poder estar presente aqui agora. Então, mas às vezes a coisa explode, né? Porque a gente é ser humano. E aí, no carro, principalmente, eu canto, boto a música bem alta, e canto muito alto, né? Porque a música, ela amealha uma energia tão maravilhosa, né? Ela cura também a gente. Sim. Eu ouço os meus mantras, que eu mesmo gravo, porque às vezes estou com pensamento poluído, aceleração mental. E assim, eu não tomo medicação nenhuma hoje. Na verdade, eu nunca tomei, né? Eu durmo muito bem. Inclusive, dormir para mim, ele tem todo um ritual importante, né? E assim, eu, por exemplo, à noite eu evito assistir alguma coisa que me deixe agitada, né? Eu evito coisas que vão me despertar. E aí eu tento sempre à noite me acalmar, assistir alguma coisa bem, bem leve, bem romântica, bem light, para que eu possa ter um sono bom. Então, essa tríade toda, eu cuido da minha mente, eu me preocupo com o meu espírito e eu cuido muito da minha saúde. E como a Renata falou, a gente não sabe quando a gente vai ter que recrutar não só a nossa saúde, como o nosso equilíbrio mental e emocional, né? Perfeito. E eu tive em 2019 um câncer. E foi assim uma bomba, porque eu nunca tive problemas de obesidade, eu nunca fumei, eu sempre pratiquei atividade física. Eu sempre me alimentei bem, mas assim, hora nenhuma eu perguntei por quê comigo, né? Eu sempre pensei, pra quê? Qual é o meu aprendizado aqui com isso? E eu ouvi uma coisa da minha médica maravilhosa,
que eu nunca esqueci. Ela disse para mim assim: você vai ver agora a importância de ter cuidado da sua saúde a vida inteira. Então, a gente vive a vida da gente, né? O tempo, o mundo ele é efêmero, né? O tempo, tudo acontece muito rapidamente. E eu percebo que às vezes a vida vem, né? Dá uma sacudida, fala, peraí, para aqui um pouquinho, vamos pensar aqui. O que é que está acontecendo? É uma pausa compulsória, né? Exatamente. A pausa fala, minha filha, tá muito corrido esse negócio, pare aqui um pouquinho, vamos dar um foco aqui. Olha aí para você, olhe para dentro. É o que eu gosto de dizer assim, a doença, ela pode ser a cura, né? Sim. Então, ela pode ser a cura da sua prepotência, né? Da falta de autocuidado, né? Porque assim, eu nunca entendi muito como alguém não cuida de si próprio, né? Eu sempre me preocupei, por exemplo, eu tenho um time hoje diretamente ligado a mim, umas 23 pessoas. Eu sempre me preocupei muito com o meu colaborador, que, por exemplo, tá gordo demais, que você percebe que ele não tem a mesma dinâmica, apesar de ser altamente competente. E eu sempre pensei assim, ele não tá feliz aqui, né? Ele não tá feliz com ele. Porque como você não pode não se amar, não cuidar de você? Olha para você, cuida de você. Porque você nunca sabe o momento que a vida, né? E não estou falando só de doença, estou falando de algum desafio, algum problema mais grave, ou familiar, porque quando alguém adoece ou quando tem algum desafio, todo o conjunto de pessoas que está ali naquele ecossistema é atingido. Sim. E aquelas pessoas precisam entender, hoje eu sou muito melhor do que eu era depois que eu tive o câncer. E eu entendo hoje, assim, com muita clareza, que coisas acontecem com algumas pessoas, não somente para que elas possam se curar de um monte de coisa, mas que elas possam também servir de inspiração para outras pessoas. E eu saía da quimioterapia e ia para a academia dançar, porque a quimio ela me derrubava 3 dias depois. Né? 3 dias depois eu tinha muita enxaqueca e muito enjoo, mas eu não tive nenhum episódio, nem de vômito, nem de diarreia. E a minha médica dizia, é incrível, porque foi um protocolo pesado. E eu consegui, e eu trabalhei, e como não caía o cabelo, o tipo de química que eu tinha, não caía o cabelo, então quem me via não imaginava o que eu estava passando. Né? Mas assim, eu consegui recrutar, eu tenho muita alegria. Minha essência é a alegria. A alegria às vezes até pesa um pouco, viu? Assim, eu sou a alegria da festa, eu sou muito convidada, nas festas eu que danço, desço até o chão, brinco. Eu gosto, né? Porque é a minha essência, me dá prazer. E pesa a alegria, porque quando você não tá afim, né? E nesse meu momento, eu respeitava o meu corpo. Poxa, não tô afim hoje, né? Tô afim de dar risada, fazer palhaçada, né? Então, eu vou ficar quieta no meu lugar. E aí, as pessoas, às vezes, não entendem, não aceitam. Então, muitas vezes, principalmente depois que eu tive o câncer, minhas filhas, elas ficam assim, vigiando meu tom de voz, né? Minha expressão. Por que você está com essa cara? Né? O que você tem? Tô achando sua voz diferente. Eu falo, tô respeitando o meu momento agora. De ficar quietinha, né? Mas a minha essência é a alegria. E eu já ouvi perguntas de amigas. Como é que eu conseguia ser alegre sem tomar nada, né? Porque eu realmente nunca tomei nada, né? Para depressão. Né? Inclusive, fui avaliada numa tarja preta. Não que eu tenha preconceito, zero. Né? Eu acho que todas as ferramentas que a gente possa recrutar para cuidar da gente, tá valendo. Eu escolhi as minhas armas de guerra, né? E é a minha espiritualidade, é a minha dança, é a minha fé, é o meu amor próprio. Então, essas são as minhas armas de guerra. E o agachamento. Amiga, o agachamento é vida. É 10 anos de vida. Que agachamento é importante. É importante. Por isso que eu desço até o chão e ainda fico lá, ó, um tempão. Outro dia eu desci com as amigas, elas falaram, sim, você me ensinou a descer, agora faz o quê pra subir? Se você não tá conseguindo, se apoia em algum lugar, mas não fique aí agachado. Não fique no chão. Aline, então você consegue enxergar isso no seu trabalho como médica, né? Essa diferença da mulher que tem uma rotina de exercício e da mulher que não tem
no momento que ela vai tratar, né, um problema mais grave, como essa recuperação acontece, como esse tratamento se dá? Você consegue Sim, perceber? e isso tem evidência científica, né? Por exemplo, isso que você falou. Eu me lembro logo na minha primeira metade, lá que eu trabalhava com oncologia, fazia quimioterapia, tinha que ficar em repouso porque não ia ter energia, não tinha um estímulo à atividade física. É verdade. Hoje, os estudos mostram que é extremamente importante que a prática da atividade física durante a quimioterapia melhora os efeitos colaterais da medicação. Então, tanto no enfrentamento da doença, quanto no enfrentamento dentro desse contexto psicológico, quanto do efeito no corpo físico, essas práticas saudáveis, elas melhoram os efeitos colaterais, elas melhoram o estado, porque quando você faz uma atividade física, você libera endorfina, você tem mais alegria, você tem mais prazer, então você enfrenta melhor a doença. Ao mesmo tempo que você estava falando aí, eu estava vendo assim, nossa, você é inspiradora. Essa semana eu fiz uma enquete, porque eu vi uma postagem do Luciano Bruno, que é um nutricionista, sou super fã dele, e ele fez uma postagem, um vídeo, em que ele mostrava 14 coisas, ou 12 ou 14 que ele fazia. Eu fiz assim, nossa, tipo você, tipo isso aí. E aí eu fiz, gente, quanta coisa. E Luciano é um cara de sucesso, ele tem uma doença autoimune, que ele não é medicado com nenhum imunobiológico, e ele, com os hábitos de vida dele, ele mantém essa hormese, esse estado, essa homeostase do corpo dele, sem entrar na crise da doença. E aí eu fiz uma enquete e falei assim, gente, isso é inalcançável? E a maioria das pessoas falou, isso é inalcançável. Então, poucas pessoas atuam desse jeito. Quando a sua pergunta para ela, à medida que você ia falando, eu fiz assim, ela para? Porque eu já fui uma acelerada, que eu não parava. E eu fui para lugares muito ruins por causa disso. Eu tenho há uns 5 anos um trabalho comigo mesmo de desacelerar, de eu sair desse lugar de muita atividade para eu. Quando você falou, eu me identifiquei logo com aquele lugar, mas assim, você trouxe muito bem no seu depoimento esse equilíbrio desses lados, e de fato, então, isso é possível. Então, você mostra assim que teve um câncer, e que é uma outra coisa assim, e vem cá, e se eu faço tudo isso porque eu adoeço? É da vulnerabilidade humana. Sim. Você pode fazer tudo isso e não adoecer, mas você pode fazer tudo isso e adoecer. Então, assim, não tem, a gente não está imune, né? Não tem como estar imune dessas patologias. Vai ter alguma coisa que vai aparecer pra gente, assim, ou porque está no DNA, porque tem algo, o processo de involução desse corpo vai levar a gente a algum lugar. Que às vezes, na grande maioria das vezes, é um chamado. É um lugar como esse que levou você para esse despertar. Verdade. E assim, a gente falando assim das escolhas que a gente faz, eu sempre falei muito assim, que eu não me acostumo com o que é ruim. E que tudo que é ruim, você não sustenta por muito tempo. Então, as minhas escolhas pessoais, profissionais, espirituais, tudo que eu fiz, elas sempre precisaram me dar prazer, para que eu pudesse sustentar. Então, igual uma dieta, você ama chocolate, você vai fazer uma dieta e vai cortar seus chocolates. Vai sustentar isso por quanto tempo, né? Então, assim, a gente precisa sempre encontrar esse prazer. E assim, minha família me dá felicidade, me alimenta, minhas filhas também, mas eu sempre tive essa consciência de que eu preciso me fazer feliz. Eu tenho que ter o meu momento de prazer. E isso daí fez toda a diferença na minha vida, das minhas escolhas, porque só eu sou responsável pela minha felicidade. Então, a gente colocar a responsabilidade da nossa felicidade para o outro, né? E algumas pessoas fazem isso, né? É muito complicado. Para o outro, para o país, para a economia, Gente, tome as rédeas, né? Assuma o poder da sua vida, das suas escolhas, porque nós temos escolhas. E eu, todos os dias, de verdade. Você já viram aquela frase que é o rosto assim de um tigre que fala assim, pisa, mas quando eu levantar, corre. O caminho do autoconhecimento, ele permite essa consciência, né? Sim. Então, se eu me conheço, eu sei que eu sou acelerada, eu faço um monte de coisa e eu sou
a louca da produtividade, eu preciso ter esse olhar do contraponto, que eu também preciso fazer coisas para equilibrar esse Sim. meu lado super produtivo. Eu acho que a corda rompe, né? E os problemas surgem quando a gente não tem esse autoconhecimento, a gente deixa a coisa meio que correr solta e a gente fica ali concentrada no extremo. E aí vem o problema, né? Vem a consequência, na verdade, né, daquilo ali, que é uma depressão, que é uma síndrome do pânico, que é um problema físico, né, porque eu não estou cuidando da minha alimentação e da minha atividade física e eu vou adoecer. Então, esse lugar do autoconhecimento, da autorresponsabilidade, nos coloca nesse lugar do poder, de vou fazer escolhas que me fortaleçam e não escolhas que me fragilizem. Eu mesma escolhi os meus papéis, né? Inclusive, eu falei isso para meu marido. Né? Eu não vou ser boa em tudo. Né? A gente nunca vai ser boa em tudo. E a gente não tem 100% de performance, de alta performance, 100% do tempo. Então, eu escolhi, por exemplo, que eu quero ser boa para mim, em primeiro lugar, cuidar de mim. Quero ser uma boa mãe. Eu sempre quis ser mãe. Eu teria 10 filhos. Eu sou apaixonada, né, por minhas filhas, mas eu queria, era uma vontade desde sempre. Eu quero ser uma boa profissional. Mas, por exemplo, eu não quero ser uma boa dona de casa. Eu não é uma atividade que eu goste. Né? Eu não gosto da atividade. Eu quero que minha casa seja organizada. É tanto que eu brinco lá em casa, eu falo que eu quero ser uma boa administradora de casa. Porque eu não faço gestão na minha empresa, eu vou fazer gestão na minha casa. Sim. Mas eu não quero ser dona de casa. Acho lindo acho lindo quem cozinha, quem sabe. Eu não tenho essa habilidade, estou toda aqui queimada, porque eu tive um problema com minha secretária, tive que, às vezes, eu tenho que assumir a pulso. Mas assim, eu não quero ser. Então, às vezes, meu marido, alguém, quando vai falar, isso aqui é assim, fala, eu não ligo. Sabe? Minha mãe passou 6 meses na minha casa, na pandemia, que ela ficou meio deprê, e às vezes ela vinha falar, tá lugar assim, não sei o que, vinha fazer assim, e eu falava pra ela, mãe, eu não ligo, de verdade, não me incomoda, não perco meu tempo, nem vai tirar minha paz. A gente tem que escolher onde a gente quer colocar o nosso ISO 9000, né? Exatamente. Porque não dá pra ser ISO 9000 de tudo, gente. Então, e aí eu escolhi isso, eu só escolho o que me dá prazer. E eu busco o prazer em cada coisa que eu faço, para que aquilo possa se sustentar. Meu maior medo, por exemplo, se a gente falar em termos de evolução, né, é ser obsoleta. Então, assim, eu sou muito antenada, eu sou uma readerholic, eu leio muito, né, e eu estudo muito, eu conheço, do meu trabalho, eu conheço muito da legislação. Né? Algumas pessoas pensam que eu sou advogada, às vezes perguntam, porque eu sei a lei, sei o inciso, sei o artigo, sei, né? Então, assim, eu gosto, mas eu faço com prazer, viu? Eu amo. Né? Dou muita palestra nessa área de comércio exterior e tal. Então, assim, é uma área que eu gosto muito. Eu sempre tive esse medo de ser obsoleta. Então, me preocupo com isso. Agora, casa não é minha praia, né? E são escolhas que a gente faz. Sim. E eu tenho muito orgulho dessas escolhas. Eu tenho orgulho de dizer, eu não sou boa nisso aqui. Isso aqui eu não sou boa, entendeu? E não vou fazer, nem vou insistir, nem quero aprender. Tudo bem. E tá tudo bem. Então, nosso tempo tá esgotando, né? E eu queria encerrar esse episódio relembrando aqui um Itan, que é um conto sobre Oxum. Foi um conto até que a gente conversou sobre ele no meu círculo de mulheres, né? E esse conto fala sobre lavar as joias. O conto diz que, ao acordar de manhã, Oxum, ela desperta e, antes de cuidar dos filhos, ela vai numa cachoeira e ela toma um banho e ela lava as joias dela. E depois que ela se lava e que ela lava as joias dela, ela começa ali o dia dela de cuidados com a casa e com os filhos. E esse Itan, ele nos leva a pensar, né, a refletir sobre a importância desse autocuidado. A importância da gente, primeiro, priorizar o nosso bem-estar para, inclusive, estar plena e completa para cuidar de quem a gente ama. Estar atento a esse autocuidado físico também faz parte da nossa jornada, né, de evolução e da nossa jornada de cuidado com nós mesmas. Então, quero agradecer a vocês
por mais uma roda, mais um círculo de conversa. Preciso agradecer os nossos parceiros, né? O Despertar da Loba está nascendo já com uma parceria maravilhosa com a Pitcha Brasil, que está vestindo a loba, né? Então eu estou aqui com esses kimonos maravilhosos de seda indiana, né? Mandar um beijo para Jasmine e para Eli. E agradecer também ao nosso estúdio maravilhoso, XC Estúdio, que está nos acolhendo tão bem para tratar dos nossos assuntos. E a cada episódio a gente está encerrando sempre com uma loba artista, né? Que é uma das formas da gente exercitar o nosso sentir, né? Através da arte. E hoje quem vai encerrar para a gente é uma cantora daqui de Salvador, Andresa Santos, que é super linda e talentosa. E a gente vai ouvir uma música autoral de Andresa. Vamos lá. Obrigada, meninas. Beijos. Até o próximo. Beijo. Oi, gente. Meu nome é Andresa Santos. Eu sou cantora, compositora e instrumentista. Fui convidada pela Renata para estar com vocês aqui hoje. E, bom, eu vou cantar uma música de autoria minha, que se chama Sair Sozinha, que fala muito sobre a gente estar na nossa própria companhia, para a gente se conhecer, entender nossos limites, mas ao mesmo tempo também se permitir e valorizar a presença do outro, né? Quando a gente se conhece, a gente começa a valorizar a presença do outro também, né? Então, espero que gostem, é uma parceria minha com o Iago Guimarães e está disponível em todas as plataformas digitais, então dê uma conferida lá depois, tá bom? Para não enlouquecer, calculo cada passo como se fosse cair em meio ao mar de gente sem graça. Desligo a tela pra recalcular a rota, de dentro pra fora, refaço os planos, busco em sonhos mais motivos para ser, coragem pra transbordar. Gente que só quer te ver.